Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Turma, estou trazendo um vídeo aqui para mostrar como escolher uma vara de pesca. Por quê, turma? Esse assunto gera muita, mas muita dúvida aí para quem está começando e mesmo para pescadores que estão há muito tempo pescando, às vezes não conhece a respeito de parte técnica da vara. Isso é muito importante, saber escolher uma vara adequada para a sua pescaria pode ter certeza que aumentar a sua chance. Observa, turma, aqui está disposto vários tipos de vara para fly, molinete, varas para carretilha. Cada vara tem uma aplicação, gente, e conhecer bem elas é fundamental. A primeira coisa que eu quero tratar, antes de falar tudo, é aquela velha história. O melhor equipamento que você pode ter é aquele que cabe no seu bolso, gente. Não precisa ser coisa sofisticada de última linha. Mais importante do que isso é a técnica que você tem. Por exemplo, olha essa vara aqui, gente. Essa aqui foi a primeira vara minha, um presente de Natal, ganhei do meu pai. Ela já está datando, está indo pelos seus 19 anos que eu tenho ela. Olha da época que era feito em madeira, tudo. Isso aqui, fibra de vidro. Gente, tirei muito peixe com ela, em comparação a essas que são novas, alta tecnologia. Então tenha isso em mente, a técnica é fundamental. Então vamos lá. Única ressalva, as varas de fly eu não vou tratar aqui, porque esse assunto demanda um pouco mais de tempo. Então vamos nos focar nas varas de carretilha e de molinete, que são as mais utilizadas aqui no Brasil. Qual delas comprar? Carretilha ou molinete? Qual utilizar? Depende da técnica de cada um. Então esse é um assunto que gera muita discussão. Mas gente, depende da preferência de cada um, depende do tipo de técnica. A chave de ouro para você ir bem, escolher um equipamento adequado, a primeira pergunta é: que peixe eu vou pescar? Certo? Perguntou. Qual técnica eu vou utilizar? Isca natural, isca artificial, entendeu? É isso aí. Que local, que tipo de local que eu vou pescar? Porque o mesmo peixe pode ter em diversos locais com configurações diferentes. Tem que ter isso em mente. E também, qual que é o tamanho do peixe que eu vou trabalhar? Através dessas perguntas é que a gente vai pegar e chega ao tipo de vara que a gente quer. Porque cada vara tem uma indicação de linha, uma indicação de peso, para arremesso. Tem tudo isso. Tem, por exemplo, a ação dela. Então tem que ter atenção a isso. Dado tais perguntas, vamos entrar a respeito das questões técnicas da vara. Primeira coisa, tamanho de vara, o comprimento. Se você está num local que precisa de muita precisão, as varas mais indicadas são as menores. Por quê? Varas menores te fornecem uma melhor precisão, uma precisão maior. Por outro lado, se você precisa de longos arremessos, você precisa de uma vara maior, porque ela te proporciona mais poder de arremesso. Então, por exemplo, na pesca de praia, onde você vai executar grandes arremessos, você precisa de varas de tamanho elevado. Por exemplo, 3 metros, 3,5, 4, depende da situação, do tipo de praia. Por exemplo, na pesca com cevadeiras, vara de pelo menos 2,40, 2,70, 3 metros, depende da configuração do tanque. Por outro lado, na pesca com iscas artificiais, está de barco, vai chegar perto dos locais, vara, por exemplo, de 1,60 a 1,80, te serve muito bem. Então entenda isso, você tem que ter claro na mente o tipo de pesca que você vai realizar, para você escolher uma delas. Cada uma aqui tem uma configuração diferente. Sabendo o tamanho da vara que você precisa e a técnica que você vai utilizar, tem outros fatores para você selecionar a sua vara. Quais fatores? Todas as varas que prezam pela qualidade, tudo são bem feitas, ela vem com indicações nela. Que indicações são essas? Casting, line, que é a linha indicada, power e action. Turma, querendo ou não, a gente tem que se pegar aqui a uns termos estrangeiros. Por quê? Porque é como que vem anotado nas varas. Até mesmo unidades de medida, que vem, por exemplo, em onças, por exemplo, vem em pés, em polegadas. Se tem dificuldade com isso, tem links aí embaixo na descrição do vídeo que ensina a converter
essas unidades de medida. Não se preocupa com isso, é fácil. Tudo bem, vamos lá, o que a gente precisa saber então? Primeira coisa, a linha indicada. Vem escrito na vara, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, certo? O que ela vem escrito aqui nela? Line 12,25 libras. O que significa isso? Para essa vara, a indicação de linha adequada para ela são linhas de 12 a 25 libras. Entenda uma coisa, gente, que causa muito confusão. A linha indicada na libragem, 12 a 25 libras, não é o peso do peixe que você vai pescar. Não tem nada a ver. Você pode trabalhar o peixe na frição, tudo, pode pegar um peixe menor, um peixe mais pesado do que isso. Não é isso. É simplesmente a linha adequada. Por quê? É claro que esse valor que vem anotado não é tão preciso, mas vamos tomar assim uma base que se fosse preciso isso, linhas abaixo disso, num arremesso mais agressivo, uma certa quantidade de peso de arremesso, embora nos seus limites, pode estourar a linha. E uma linha mais forte do que essa, no caso de uma briga com o peixe e a vara passar um ângulo adequado quando você está brigando, pode vir a danificar a sua vara. Enquanto você estivesse dentro dos seus limites, estouraria a linha. Essas são as questões da linha indicada. Outra coisa que vem anotada, gente, é o casting. O que é o casting? É o limite seu de peso de arremesso adequado para a vara. Então, por exemplo, se você está numa pesca de praia, você vai arremessar, por exemplo, com um peso total de 100 gramas entre chumbo e isca. É uma coisa. Agora você está pescando numa pesca ultralight, onde você está utilizando, por exemplo, iscas artificiais de 3 gramas, 4 gramas. Você precisa de uma vara com uma configuração diferente. Então o casting te dá isso. Ele vai te dar um limite de peso. Então, por exemplo, você pegar esta vara aqui, ela vem marcado 1/4 a 5/8 onças. O que é isso? É o limite de peso que ela trabalha. Se você, por exemplo, pegar outra vara, essa que está aqui, você vai ver aqui que essa aqui já marca em gramas, de 8 a 45 gramas. Então o que isso significa, gente? Se você pega e arremessa abaixo de 8 gramas, o seu arremesso é deficiente. Você vai perder arremesso. Por outro lado, se você excede essa quantidade, na hora de um arremesso que você exija mais da vara, você pode vir a danificá-la e a quebrá-la. Acredite, acontece muito isso. Tenham cuidado a isso. E tem mais dois aspectos, turma, que gera muita, mas muita confusão. Que seria o quê? Action e power, que seria a ação da vara e a potência. Tanto que algumas varas, no ser feito, vem até trocado isso, trocado potência com ação. Tem que ter atenção a isso. Porque a ação da vara seria lenta, moderada, rápida, extra rápida. O que seria a ação da vara? Simples. Imagina que você pegue várias varas de mesma libragem e de mesma potência. Uma de ação rápida, outra moderada e outra lenta. O que aconteceria? A hora que você colocasse um peso, o mesmo peso na ponta de cada vara, cada uma começaria a se curvar numa posição diferente. Então, por exemplo, observa essa vara aqui. Ela é lenta. Por quê? Ela se curva, ó, observa aonde que ela vai se curvando. Vou puxar lá. Ó, estão vendo? Eu não estou fazendo muita força não, gente. Uma vara lenta, ela se curva mais ao final da vara. Ela chega à sua curvatura. Por outro lado, ao se pegar uma vara mais rápida, como por exemplo essa aqui, observa. Ó a dificuldade já que dá para mim. Por quê? Ela se curva mais na ponta. Então tenha atenção a isso, porque dependendo, por exemplo, da isca que você vai trabalhar, pode ser necessário uma vara ou outra. Por exemplo, uma isca de hélice, uma vara rápida, a extra rápida. O que não seria tão necessário, por exemplo, a uma isca de meia água. Então, isso são pontos interessantes, gente. O que mais? Também, dependendo do peixe que você vai trabalhar, você pode preferir uma vara ou outra. Por exemplo, a carpa, um peixe que tem uma boca muito sensível.
É interessante uma vara lenta, por quê? Porque na hora da fisgada, você vai perder essa potência da sua fisgada. E não tem perigo de você mutilar o peixe, rasgando a boca dele. Por outro lado, você pescando um dourado, por exemplo, que tem uma boca dura, uma boca óssea, uma vara de ação rápida já se faz necessária. Entenda isso também. E o outro fator seria a potência da vara. O jeito mais fácil de explicar a potência é da seguinte maneira: seria um fator alavanca da vara. Como assim? Duas varas de ação rápida, uma pode ser mais fácil de curvar do que a outra. Isso tem a ver com a potência dela. Então, se você pega varas iguais, de mesma ação e mesma libragem, e você coloca a mesma quantidade de peso na ponta delas, mas uma se curva mais fácil do que a outra, tem a ver com a potência. Pode ser tem potência pesada, vara pesada, média, leve, ultra leve. Então depende, gente. Então isso também depende do tipo do peixe que você vai pescar. Por exemplo, se você vai pescar peixe que se intoca, por exemplo, grandes peixes de couro, uma vara mais dura se faz necessário, com maior potência. Porque uma vara que tem uma potência reduzida não vai conseguir dar um fator alavanca para você e vai deixar o peixe se intocar. Então isso é um outro fator na pesca. Tendo em mente essas coisas, gente, fica fácil escolher uma vara. Fica fácil. Acredite, não é complicado. No começo pode parecer um monte de coisa, um monte de fatores, mas não é. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou ir no Pesque Pague. Eu vou pescar o quê? Eu vou pescar carpa. Então eu já tenho que definir, eu quero uma vara com uma ação mais lenta. Qual que é o tamanho do lago? O lago é grande, eu preciso de grandes arremessos. Então eu vou procurar uma vara maior. Entenderam? Eu vou pescar, por exemplo, tucunaré. Eu estou de barco. Eu posso me aproximar das estruturas. Não preciso ficar tão longe, só que eu preciso de muita precisão. Pega uma vara, por exemplo, de 1,60 a 1,80. São essas as concepções que tem que ter na mente para escolher uma vara de pesca. Não, mas não tem segredo no mais. E apenas como detalhe, as varas de carretilha, observem que ela tem o gatilho, porque são varas de carretilha de arremesso essas daqui. Observe essa vara, é para carretilha, mas ela não tem gatilho. Por quê? Porque não é ensinada a pesca de arremesso como são essas varas. A técnica para ela é outra coisa. Essa aqui é uma vara para gigar, pesca com jumping jig. Observe a vara de molinete, não tem o gatilho. E, gente, a ação da vara, potência, essas coisas podem ser alteradas dependendo do tipo de material que é feito. Por exemplo, se é um carbono sólido, um carbono tubular, se é uma fibra de vidro. Hoje em dia, a maioria das varas é tudo feito em carbono, ou são sólido ou é tubular. A vantagem do carbono tubular é que você reduz o peso da sua vara. Um fator importante, por exemplo, na pesca de iscas artificiais, onde você fará arremessos consecutivos. Agora, por exemplo, numa pesca de espera com iscas naturais, não se faz necessário uma vara tão leve. Então depende, gente. É condições e condições de pesca. E vale lembrar também que a gente tem o quê? Varas que são inteiriças, varas que são em várias partes. Isso daí depende da necessidade de cada um, a respeito de transporte, tudo. Isso daí fica a critério de cada um. É fácil, gente. É como eu falei, vai escolher que peixe que eu vou pescar, qual o peso dele, qual técnica que eu vou utilizar, que local de pesca e quanto que eu quero gastar ou posso investir. Tendo isso em mente, você escolhe o seu equipamento adequadamente. Acho que agora ficou claro. É fácil para escolher, não tem segredo. Um detalhe, por que eu não tratei a respeito das varas de fly? Elas são diferentes em vários quesitos das varas para carretilha e molinete. E sendo a carretilha e molinete mais utilizada no Brasil, tratamos aqui dela. As varas de fly demandam mais tempo, precisam abordar outras coisas, então por isso não foram tratadas aqui. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido bem aí. Como sempre digo, participem do canal, acessem aí o Pescavolute, tem dicas em geral para você entender melhor isso aqui, tem tabelas, tudo, dados para entender com mais calma isso aqui. É fácil, gente, não tem segredo. Gente, aqui foi o Diego, muito obrigado por terem assistido.